bem, senhoras e senhores, estamos chegando, galera, diretamente dos estúdios 3 do Aula Paraná, para onde quer que você esteja, de norte a sul, de leste a oeste, você é o nosso convidado de honra para essa aula de química. Não, na verdade não é aula, né? Na verdade é um show de química que nós preparamos especialmente com muito carinho para vocês, aonde é que vocês estejam, beleza? Eu sou o professor Robert e acompanho vocês nessa aventura. Junto comigo também tá aqui o nosso maestro Isaías, meu garoto, muito obrigado pela parceria de sempre, tá aí acompanhando as aulas também, beleza? E hoje sob o comando do mestre Rafa, junto com o André, no auxílio, galera. Enfim, o que nós vamos ver hoje, galera? O que nós vamos estudar, pessoal, na nossa aula de hoje? Nós vamos ver, galera, um pouquinho sobre as propriedades físicas e as propriedades químicas dos compostos moleculares, tá? Além, claro, de exercícios para praticar, exercícios para vocês resolverem, tranquilo? Mas você já sabe, né? Para a gente começar, a gente dá aquele start. Eu digo show daqui, você vai dizer show aí da sua casa. Todo mundo tá preparado aí, Isaías? Vamos que vamos então. 1, 2, 3 e show! Vem comigo, Isaías. Tá na beleza agora? Vem comigo então aqui, galera. Vamos lá. O que são essas propriedades? Põe na tela, produção, por gentileza. São as características, né? Tanto as características físicas quanto as químicas que existem em todos os compostos. Ele tem com a finalidade de diferenciar os materiais, né? E nessa aula, então, nós vamos estudar essas propriedades físicas e químicas dos compostos moleculares. Os compostos moleculares são aqueles que fazem ligações covalentes. Se eu falasse compostos iônicos, seriam aqueles que fazem ligação iônica. Show? Show! Beleza? E a matéria em si, galera, possui diversas propriedades. E hoje, então, nós vamos falar sobre cada uma dessas propriedades ou tentar falar tudo que nós conseguirmos nessa aula, beleza? Então, olha só, galera, nós temos aí de substância, de materiais, uma penca de coisas, né? A própria tela ali já mostra isso para nós, né? A gente tem uma variedade muito grande de substância, uma variedade muito grande de materiais. E como que a gente distingue, né? Como que a gente diferencia cada material do outro? Através das suas propriedades. Certo? Então as propriedades físicas, que é a primeira parte que nós vamos ver agora, são aquelas que não dependem de transformações. Ou seja, propriedades físicas é aquela que não, e eu disse não, tem que fazer voz de homem às vezes, né? É aquela que não altera a composição da matéria, certo? Então lembra lá, isso faz muito tempo, né? Diferença entre propriedades químicas e físicas. As físicas não alteram a estrutura da matéria. Já as químicas, sim, altera a estrutura da matéria. Show? Show! Primeiro lá, ponto de fusão, galera, é definido então como a temperatura, certo? Em que a substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, ok? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, o ponto de fusão é na temperatura em que essa substância vai mudar do estado sólido e vai para o estado líquido, beleza? Como o gelo quando se torna água líquida, né? O gelo também é água, né? Ponto de ebulição. Trata-se então da temperatura na qual a substância ela vai sair do estado líquido para o estado gasoso. Então, ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. É muita emoção, velho. É muita emoção. Eu olho assim, vocês assim, fico muito emocionado, né? Então, lá, a ferver, né? Ferver, colocar água para ferver, certo? Colocar água para esquentar. Começa lá o processo de ebulição, né?
Outras propriedades físicas que nós temos a densidade, né? Que é a quantidade de matéria que existe num determinado volume. Por que o gelo boia ali na água? Porque ele é menos denso que a água, por isso que ele fica... Não sei se você já viu, mas existia programa de televisão com aquele quadro lá, né? Boia ou afunda. O princípio é a questão da densidade. Se uma substância é mais densa que a água, ela vai afundar. Se ela for menos densa que a água, ela vai boiar, ela vai ficar flutuando, certo? Beleza? Solubilidade, galera, é a capacidade de uma substância se dissolver, né? Então, quando uma substância se dissolve, a gente chama essa característica, essa propriedade física de solubilidade, beleza? A partir de um determinado solvente, né? Normalmente o solvente universal que nós usamos é água, mas existem também outros tipos de solvente, beleza? É a mesma coisa do açúcar, né? Ah, eu vou lá dissolver o açúcar na água. O açúcar se dissolve na água? Sim, ele se dissolve, mas eu não posso colocar qualquer quantidade de açúcar num copo d'água que vai ser dissolvido. Existe uma capacidade, um limite máximo. E esse limite máximo a gente chama daí de coeficiente de solubilidade. Tranquilo? Beleza, professor, manda ver, tô gostando da aula. Tá gostando mesmo? Espero que sim, hein? Condutividade elétrica é o caráter elétrico dos materiais, certo, galera? Então a gente classifica esses materiais sendo condutores, eles podem ser também semicondutores, ou eles podem não conduzir corrente elétrica, podem atuar de repente também como isolantes, certo? Beleza? Tranquilo? Show de bola! A questão da viscosidade, galera. A viscosidade é a resistência de um fluido ao escoamento, certo? É o quanto ele resiste à questão de ser escoado. Tranquilo? Nós temos a dureza, e aí às vezes, né, entra uma dúvida, o que é de fato uma substância dura? Como se classifica uma substância dura, né? Dureza, galera, tem a ver com a resistência desse material ao impacto, beleza? A questão da deformação pela ação de uma força, né? Então, por exemplo, se eu jogo uma pedra no vidro, eu quebro o vidro, ou seja, a pedra é mais dura, ela tem mais capacidade de resistência do que o vidro. Tranquilo? Show de bola? Maravilha, então. Nós temos também, pessoal, a questão da maleabilidade, certo? Que permite, galera, o material ser transformado em lâminas, né? E a gente consegue fazer com que esses materiais sejam transformados em lâminas. Nós temos também a questão da ductibilidade, certo? Que é a capacidade do material suportar a deformação sem se romper. Beleza? Show de bola? Tem mais? Tem! Tem a questão também do magnetismo, que é a propriedade de atração e repulsão de determinados metais ou ímãs. Certo, pessoal? E a questão agora das propriedades químicas, né? As propriedades que alteram a composição, elas alteram a constituição da matéria, né? Geram outras substâncias, transformam uma substância em outras, né? Isaías, qual que é o sinal de química aí, Isaías? Ah, é, isso aí, garoto. Então, ó, tá aprendendo Libras também, galera. É, show de bola. E como é que é show em Libras? Show! Muito bom. Temos a fermentação, galera, que é quando a gente transforma a matéria orgânica e ela, então, produz energia, certo? Transforma a matéria orgânica e produz energia. A efervescência, né? Quantas vezes de repente não passou mal, de repente teve que colocar aqueles comprimidos efervescentes para você tomar, ou vitamina C normalmente vem também naqueles comprimidos efervescentes, né? É a capacidade de produzir gás e liberar ele em meio aquoso, em meio líquido, certo? Beleza? Eu mesmo tomei vitamina C, inclusive nessas contas de Covid, tanta coisa que falava, ó, é bom tomar vitamina C, né? Eu ia lá e comprava e tomava, né? Mas não sei se de fato é importante ou não, mas por precaução eu fui lá e tomei, né? Combustibilidade, galera, é a propriedade então dele reagir com o oxigênio e liberar energia.
certo? Essa questão, então, do combustível. Quando a gente fala de combustível, é sempre um combustível que reage com oxigênio, formando CO2 e água, certo? Maravilha. E a questão de explosivo, né? Que é a capacidade de se expandir e liberar ondas de pressão acompanhadas de gases e calor em um curto espaço de tempo. Nós também temos a propriedade do corrosivo, que é a capacidade de danificar ou desgastar o material por meio de uma reação química, né? O material oxidante, que é aquele material que puxa, que rouba, né? Que perde elétrons de uma substância, beleza? Nós temos a parte da polaridade, que é a separação também de cargas elétricas, né? Fazendo então com que essas moléculas ou esses grupos funcionais atuem, né, formem dipolos elétricos, né, aí vai depender muito da questão da eletronegatividade do composto, quanto mais eletronegativo, mais a chance de atrair, mais polos são criados, tá? E é isso, essas são algumas das propriedades, tanto físicas quanto químicas, dos compostos em geral, né? Dos compostos químicos no geral. Show? Estão gostando da aula? Manda um show aí. Show! Sensacional! Agora chegou a hora de praticar, chegou a hora de fazer exercício sem dar mole, beleza, galera? Confio em vocês, vai? Primeiro exercício, para começar, o bagulho é assim mesmo, né? A gente não começa fácil, não. Aqui não tem pipipi, popopó, não, galera. Aqui o negócio é na lata, né? Primeiro exercício é do ITA, porque você, aluno da terceira série, sim, câmera 1, você, aluno da terceira série, câmera 2, você vai prestar vestibular esse ano, você vai prestar Enem e você vai ser aprovado. Amém? Beleza? Show! Primeiro exercício na tela, então. Vou dar aquele tempinho marotinho e daqui a pouquinho eu volto para dar a resposta para vocês. Não sai daí. Voltei agora pra ficar. E aí, conseguiu fazer o exercício, galera? Sim ou não? Sim, muito bem. Vem comigo então, produção. Assinale a alternativa errada, relativa à comparação do ponto de ebulição de algumas substâncias orgânicas. Então, olha lá. Letra A. A etilamina tem ponto de ebulição maior que o éter metílico. Não sei. O N-butanol tem ponto de ebulição maior do que o N-pentano.
Não sei também. O éter metílico tem o ponto de ebulição maior que o do etanol e a letra D diz que o etanol tem ponto de ebulição maior do que o etanol. Vamos lá então verificar, olha a correção chegando. A resposta certa desse exercício, galera, é a letra C. O éter metílico, ele possui um ponto de ebulição menor, tá? Do que o etanol. Por quê? Porque o etanol ele forma ligação de hidrogênio, porque ele tem o grupamento OH. Então, o oxigênio, que é um elemento muito eletronegativo, se liga com o hidrogênio, uma ligação muito forte, difícil de você quebrar ela, né? Então, a alternativa C é a alternativa errada e automaticamente também é a alternativa certa, é o exercício que a gente queria, beleza? Então vamos lá, galera. Segundo exercício na tela para vocês, ó, para você calcular a densidade, tá bom? Sabe-se que o A é 1 centímetro, a massa do ferro é 7,8, a massa do chumbo 11,13 e a massa do mercúrio é 13,6. Ó, aquele tempinho e já já eu volto com a resposta. Voltamos, senhoras e senhores, vamos que vamos lá então. Olha lá, calculando a densidade. Cara, essa tá fácil, hein, velho? Essa, sei lá, tá mais fácil ganhar do coxa, né, cara? Hein? Tá mais fácil de subir para a Série A do que o Paraná, né, bicho? Vamos lá comigo, então. Sabe que o A é 1 centímetro, né? O volume, galera, eu tenho que multiplicar todos os lados, né? Então, é centímetros cúbicos, ok? Como é 1 vezes 1 vezes 1, certo? Fica 1 centímetro cúbico. Então, é fácil, porque o volume é 1, beleza? Ou seja, ó, para a gente calcular lá o volume dessa substância, né? A gente pega o álcool ao cubo, fica 1 centímetro cúbico. A densidade é a massa dividido pelo volume. Então, se a gente for pegar lá a massa do ferro, que é 7,8, divide por 1. 7,8, certo? Então, ó, a densidade do ferro, 7,8, a densidade do chumbo, 11,3, a densidade do mercúrio, 13,6. A unidade é em gramas por centímetros cúbicos, porque você está dividindo a massa pelo volume, beleza? Tranquilo? Certo? Então, como esse volume é 1, a resposta, o cálculo, ficou muito fácil de você fazer. Show? Show, professor! Maravilha, então. Mais um exercício, galera. Agora, ó, câmera 2, olhando para você, hein? Tô olhando para você, galera. Seguinte,
Se for para jogar Free Fire, o bicho vai pegar, velho. Você vai perder todos os diamantes que você tem, que você conquistou na vida, velho. Você vai cair na ranqueada, bicho. Então, se eu fosse você, eu não entrava, beleza? Faz o exercício aí, que daqui a pouco eu tô de volta. Muito bem, galera, tempo esgotado? Eu vi que você não pegou Free Fire. Parabéns, hein, galera? Parabéns, é isso mesmo, ó. Olha lá, então. Ponto de fusão de uma substância X encontrou um valor menor que o tabelado para aquela substância. Então, eu coloquei uma substância que tem um tanto X, que é o ponto de ebulição, que é a temperatura, né? Que ele vai sair do estado sólido para o estado líquido a tal temperatura, mas isso não aconteceu. O valor foi menor, né? Por que que isso aconteceu, galera? Porque a substância, ela contém impurezas. O ponto de fusão é uma das propriedades que distingue o grau de pureza. Como o ponto de fusão encontrado é menor que o tabelado, então existe, de fato, a indicação de impurezas misturado nessa substância. Tá bom? Mais um exercício na tela para vocês, aquele tempinho, e eu já volto com a resposta. Voltamos, senhoras e senhores. Fácil essa? Não? Não sei, professor. Vamos lá. Então, eu tenho uma indústria de fabricação de metanol e uma queda acidental do álcool no reservatório de água potável tornou ela imprópria para consumo. Apesar desse incidente, duas características da água permaneceram inalteradas, galera. Qual que é a resposta? A, B, C, D ou ABCD? Não tem a letra E, né? Resposta certa, galera, letra D. A cor e a condutividade elétrica, né? A cor não muda porque ambas as substâncias são incolores, certo? E a condutividade também não é alterada porque a adição de álcool não produz íons, tá? Que são responsáveis pela condução elétrica.
Show de bola? Lembrando que hoje nós estudamos as propriedades físicas e químicas dos compostos moleculares, além, claro, de atividades para praticar. Senhoras e senhores, eu, o professor Robert, vou ficando por aqui. Agradeço a toda essa galera do Estúdio 3 do Aula Paraná, sob o comando do Rafa e também junto aí com o André no cameraman. Agradeço ao Isaías também e toda a equipe técnica de Química da Secretaria Estadual de Educação, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.